Olá, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Somente esperando o convite da nossa amiga Janaína, intérprete de Libras, que vai participar aqui conosco. Um segundo. Bom dia. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Só afastar um pouquinho para ficar melhor. Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui pela Comunidade Centro Espírita do nosso lar. É um prazer imenso receber todos vocês aqui, estar com vocês aqui nesse domingo de Ramos, domingo muito especial para todos nós. E também gostaria de agradecer. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Gostaria de agradecer a nossa amiga Janaína Bavaresco, que está aqui conosco, que faz um trabalho tão bonito na Terra de Libras. Mas antes da gente começar, gostaria de falar só um pouquinho desse dia tão especial, o 2 de abril de 2023, em que fazem 113 anos do nascimento de Chico Xavier. Então, hoje é o aniversário desse grande amigo, grande espírito e médium que nos auxiliou e auxilia até hoje. Então, para mim, é um prazer imenso estar aqui com vocês nessa manhã de hoje, para prestar essa singela homenagem a esse grande irmão que nos auxiliou e nos auxilia tanto. Mas antes da gente começar, eu vou fazer a leitura de uma mensagem muito singela, como era singelo, humilde e muito simples, Chico Xavier, que tem tanto para nos ensinar. E essa mensagem dele é simples, direta, muito importante para nós. Chico Xavier disse assim uma vez: agradeço a todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Que lindo isso que ele escreveu. E na manhã de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essas características de Chico Xavier que são tão importantes para nós, especialmente para que a gente também possa, como ele, seguir o exemplo do Evangelho de Jesus. Mas antes da gente começar, como sempre, depois dessa leitura dessa mensagem de Chico tão bonita, tão singela, então, gostaria de convidar todo mundo para fazer a prece. E aqueles que se sentirem à vontade para fechar os olhos, só para que a gente possa se concentrar melhor, e assim possam fazer, não como um ritual, mas só para que a gente possa se concentrar e se conectar melhor, tá bom? Então, que nesse momento nós possamos nos concentrar profundamente e nos afastar de qualquer distração interior ou exterior e somente nos conectar ao Mestre Jesus, aos benfeitores amigos que nos acompanham, que estão aqui conosco nessa manhã de hoje, e agradecer imensamente todo o auxílio, o amparo e o amor que temos recebido constantemente, por estarem sempre nos incluindo, nos esclarecendo, nos aconselhando para que possamos ficar o melhor na nossa caminhada. Pedimos auxílio nesse momento, nessa manhã de hoje, para que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração a todos os ensinamentos que receberemos. Que todos esses ensinamentos de luz possam penetrar no nosso íntimo, em nosso benefício e em benefício de todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. E nesse momento, pedimos a permissão para dar por iniciada essa atividade de amor de hoje. Então, depois de termos feito a leitura da mensagem muito singela de Chico Xavier e essa prece inicial, nós vamos contar um pouquinho da história dele, mas especialmente falar das características morais, da personalidade desse homem tão importante para nós, não só espíritas, mas para nós, seres humanos, que nos ensinou tanto.
Chico Xavier nasceu numa família muito humilde, muito simples, muito pobre, em Leopoldo, em Minas Gerais, em 1910. Hoje, 2 de abril de 1910, ele nasceu. Ele nasceu numa família de operários, uma família que não tinha muitas condições financeiras nem intelectuais. E Chico Xavier, por conta disso, também não teve muitas oportunidades para estudar, porque ele precisou trabalhar muito cedo. Aos 5 anos de idade, a mãe dele desencarnou, a mãe dele morreu. E aí, como o pai dele, como a família dele era muito numerosa, ele tinha 9 irmãos, eram 10 filhos. Então, o pai, por não ter condições de criar e cuidar de todos os filhos também, de dar educação para eles, ele dividiu os filhos deles entre os parentes. De 2 em 2, de 1 em 1, ele foi dividindo os filhos entre os parentes para que ele conseguisse cuidar da melhor forma. E Chico Xavier foi entregue à sua madrinha. Ele ficou 2 anos com a madrinha dele, depois que a mãe dele desencarnou. Só que a madrinha dele, por mais que tivesse boa intenção, e sempre a gente precisa se lembrar disso, era uma mulher muito embrutecida, era uma mulher muito violenta. Então, Chico Xavier passou 2 anos com sua madrinha em constante abusos psicológicos, verbais. Então, um caso que, inclusive, é mostrado muito no filme dele, na biografia de Chico Xavier, a madrinha, por conta da sua ignorância, ela pegava o garfo, ela enfiava o garfo na barriga dele, muitas vezes deixando o garfo lá. Então, ele sofreu muito fisicamente, ele apanhava bastante da madrinha, e por conta da mediunidade dele, ele, por ser uma criança de 5 anos de idade, ele acabava falando o que ele via, o que ele ouvia, e mais ainda por conta disso ele sofria mais castigos. Então a gente consegue perceber que desde a infância Chico Xavier passou por um processo de trabalho da personalidade, porque muitas vezes a gente vê os maus tratos, a gente vê uma infância difícil que a gente sofreu de uma forma negativa, e obviamente a gente sabe que isso acontece por conta dos traumas imensos que a gente sofre. Então, uma violência verbal, uma violência psicológica, uma violência física na infância gera um trauma na criança. Só que a espiritualidade vem falar também de uma forma diferente de olhar para toda essa situação sofrida que a gente passou e passa, como uma oportunidade de desenvolver a humildade. Então, esse espírito, desde criança, por conta das rudes provas que passou, o desencarne da mãe aos 5 anos, a vivência com a madrinha por 2 anos de constante violência, para que não tivesse traumas, mas para que ele desenvolvesse a humildade, diminuísse bastante o orgulho. E a gente vai ver, por conta da trajetória de Chico Xavier, por conta da sua humildade e simplicidade, como foi importante, e por conta da mensagem também que a gente leu, que ele fala que como os sofrimentos o moldaram, foram muito importantes para forjarem a personalidade dele. Então, ele passa 2 anos com a madrinha, mas o pai dele, depois de 2 anos que ele fica com ela, aos 7 anos, Chico Xavier tinha, se casa. Mas, antes disso, sempre ele recebia um consolo da mãe. Por conta da mediunidade muito ostensiva dele, a mãe sempre vinha conversar com ele. A gente vê a grandiosidade divina, quanto Deus é amoroso conosco. Ao mesmo tempo que a gente tem provações, ao mesmo tempo que a gente tem dificuldades, a gente recebe bênçãos. Então, durante os 2 anos que ele passou com a madrinha em sofrimento, a mãe sempre vinha visitá-lo espiritualmente. Então, ela vinha, conversava com ele, dava força, dava energia para que ele conseguisse passar por aquela prova. Então, a bênção ele sempre recebia, e sempre Deus dá essa bênção para cada um de nós, para que a gente consiga carregar a nossa cruz. Então, depois ele foi morar com o pai, porque o pai se casou novamente, e aí mais uma bênção na vida de Chico Xavier, a madrasta era maravilhosa. Então, seu pai casou com uma mulher muito amorosa, extremamente amorosa, que amava muito Chico e tentava compreender aquele menino que tinha aqueles acessos mediúnicos, digamos assim, que a gente não conseguia compreender, inclusive o seu pai e ela. Mas ele recebeu muito amor durante esse período. Mas por conta da dificuldade financeira do pai, por ter que sustentar 10 filhos, Chico Xavier começou a trabalhar muito cedo. Então, ele começou a trabalhar aos 9 anos de idade, que era uma coisa muito recorrente antigamente. A gente sabe que existe muito hoje isso, mas antigamente bem mais recorrente. Então, como era a vida dele? Ele estudava bem cedo, chegava para a escola bem cedo e saía às 11 da manhã. E aí ele já ia direto para a fábrica de tecelagem e ficava até às 2 horas da manhã. Olha que forte isso. Então, ele trabalhava o dia todo aos 9 anos. Por isso, ele não teve como estudar. Outra dificuldade que apareceu na vida dele, para que ele não desenvolvesse o orgulho, a vaidade, para que ele conseguisse desenvolver, pelo contrário, a humildade.
Como ele não conseguiu estudar, ele teve uma educação muito precária, porque ele precisava trabalhar para ajudar a família. Então, a gente vê que essas três características, Chico Xavier perde a mãe muito cedo, passa por abusos psicológicos, físicos, com a sua madrinha, e depois começa a trabalhar com 9 anos de idade e não tem tempo para estudar. Então, a gente vê toda uma trajetória para que esse espírito, ao invés de desenvolver traumas e sofrimentos, e a gente sabe, mais uma vez aqui colocando, não diminuindo isso, todos nós temos, precisamos trabalhar todas essas questões dentro de nós, para que nós possamos viver a vida da melhor forma possível, se desenvolver. Mas a espiritualidade faz esse pedido para cada um de nós. Que nós olhemos para essas dificuldades, para esses sofrimentos na nossa trajetória, que muitas vezes desde a infância, como Chico Xavier, para que nós vejamos isso como uma oportunidade de desenvolver a oportunidade de desenvolver essa virtude fundamental, que é a base para o desenvolvimento de todas as outras virtudes, para que a gente diminua o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E Chico Xavier assim fez. Então, ele começou sempre, desde a vida de 5 anos de idade, muito pequeno, a ter esses momentos em que ele via a mediunidade dele sempre era muito aguçada, muito aflorada desde cedo. Mas ele era católico, então ele não sabia lidar com aquilo, ele não conseguia entender muito bem o que acontecia. Mas em 1927 ele teve o primeiro contato com duas pessoas muito especiais na vida dele, que tinham uma casa espírita, e faziam uma sessão espírita, e fundaram a primeira casa espírita de Pedro Leopoldo, que foi a casa espírita Luiz Gonzaga. Então ele participou da primeira sessão mediúnica nessa casa espírita com esses dois amigos, era um casal. E a esposa desse grande amigo de Chico Xavier era médium. Então ela viu Emmanuel, que era o mentor de Chico Xavier, que viria a ser o mentor dele, ele teria esse contato com Emmanuel depois. Então ela vê Emmanuel, conversa com ele e começa a transmitir através tanto da fala quanto da psicografia mensagens para Chico Xavier, para que já daquele momento ele entendesse qual era a missão dele. Chico Xavier primeiro recebe uma mensagem relacionada a Emmanuel, que a pessoa tem um processo obsessivo, e numa outra sessão ela tem uma visão, e ela consegue ver caindo vários livros em cima da cabeça dele, espiritualmente falando, né? Não era fisicamente, materialmente. Então ela tem essa visão, essa médium. Chico Xavier está lá e ela relata para ele, olha, eu vi isso. Vários livros caindo sobre a sua cabeça, caindo aqui sobre a sala, e aí eles entenderam que Chico Xavier tinha essa missão muito importante. Ele já escrevia, ele já psicografava, mas como ele não tinha esse controle, para ele era complicado de entender. Por isso que foi muito importante ele participar dessa sessão mediúnica, dessa sessão espírita, nessa casa espírita em Pedro Leopoldo, porque ele começou a compreender a missão que ele tinha, ele começou a compreender o que ele veio fazer aqui na Terra, que era auxiliar cada um de nós. Porque essa é a missão da doutrina espírita, é passar as informações dos espíritos para que nós desenvolvamos as virtudes fundamentais para que possamos viver em paz e harmonia no planeta Terra. Esse é o recado da espiritualidade. Não receber informações sobre o plano espiritual somente necessariamente, mas informações suficientes para que a gente consiga se conhecer, se perceber e se desenvolver moralmente. E a gente nunca deve esquecer disso, que a base sempre é o Evangelho de Jesus, é a moral evangélica, que a gente possa desenvolver as virtudes e consiga viver em sociedade de uma maneira pacífica, solidária, caridosa e harmoniosa. Porque esse é o recado fundamental da espiritualidade. E Chico Xavier, desde o início, ele entende isso. Desde o primeiro momento, ele compreende a missão dele como algo muito sério. Ele precisava se entregar muito profundamente. Em 1922, Emmanuel aparece para ele. Então, somente depois Emmanuel aparece para ele, ele fala que foi uma represa debaixo de uma árvore, o mentor dele aparece. A gente conhece bem essa história. Emmanuel fala para Chico Xavier que ele tem que escrever mais de 30 livros. 30, gente. É muito importante a gente ficar com essa informação, que eram 30 livros. Então, Emmanuel chega para ele e fala, olha, a gente vai transmitir essas mensagens para você, e você, com sua mediunidade, vai ser um instrumento e vai psicografar esses livros. Eles não serão seus, porque serão ditados por espíritos, e você somente vai transcrever. Então, desde o início, Chico Xavier tinha total entendimento, conhecimento do seu lugar, que era muito importante.
importante, obviamente, mas era somente um instrumento, era somente um médium, ou seja, um meio de transmissão entre o plano espiritual e nós encarnados, que é muito importante. O médium tem uma função muito importante e primordial, mas ele precisa ter, como Chico Xavier, essas características de humildade e reconhecimento da própria pequenez. E humildade não significa que ele não reconhecia as potencialidades dele, os talentos que ele tinha. Porque quando a gente vê a nossa pequenez, mas não vê a potencialidade e os talentos, a espiritualidade mostra, a própria psicologia mostra que isso nos caracteriza como humildade. Mas isso se caracteriza como baixa autoestima. Então, quando eu só vejo o meu lado negativo e vejo que sou muito pequeno, que não tenho condições de fazer as coisas, não enxergo o lado potência, as qualidades e as virtudes que eu tenho para desenvolver, eu estou num movimento de autodesvalorização e num movimento de baixa autoestima, que não é humildade. Então, Chico Xavier, obviamente, reconhecia a potencialidade que tinha, as qualidades, e precisava desenvolver, colocar em prática, especialmente ao nosso favor. Então, desde o início, ele entendeu que essa encarnação dele, essa vida dele seria uma vida de servir. Também é uma outra característica fundamental para nós, servir, missionária, se entregar ao próximo, se entregar ao outro, amar o próximo, como Jesus ensinou. Então, ele entendeu que ele era esse instrumento, esse meio, e que ele ia se entregar completamente a essa vida. Então, Chico Xavier, como a gente viu desde os 9 anos de idade, ele aprendeu a não dormir praticamente, né, gente? Porque ele acordava muito cedo, ia para a escola, ficava até 11 horas, depois ia para a fábrica de tecelagem, aos 9 anos, e saía de lá às 2 horas da manhã. Então, praticamente, ele não dormia. Então, Chico Xavier aprendeu desde muito cedo a dormir muito pouco, porque que a espiritualidade, que a gente sabe que ele próprio relatava que ele dormia 4 horas por dia, tamanha a quantidade de atividades que ele tinha para fazer, ele era um servidor público, como a gente sabe, que trabalhava aquela quantidade de horas, e todo o resto do dia dele era dedicado ao trabalho ao próximo, à missão que ele veio cumprir. Fosse escrevendo cartas psicografadas para o consolo de mães, de pais, de familiares, fosse psicografando livros, fosse no trabalho de caridade, fosse somente recebendo as pessoas com um sorriso, porque isso a gente sabe que é fundamental, e Chico Xavier enxergava as pessoas. Outra característica fantástica desse homem, ele via todo mundo, ele olhava dentro do olho de cada um de nós. Quem teve a oportunidade de conhecer Chico Xavier sempre fala isso. Quando ele estava com você, ele estava com você. Você naquele momento era muito importante para ele, por isso que ele tocou muito todas essas almas que tiveram o privilégio de encontrar com ele. E tem um amigo muito próximo, o seu Ornalho, que foi ex-presidente da Federação Espírita Piauiense, e ele me relatou esse encontro com o Chico Xavier. E o que ele me falou? Ju, nunca senti tamanho amor, nunca senti um amor tão profundo vindo de alguém. Nunca fiquei muito impressionado, porque no momento em que ele encontra com Chico Xavier, ele sente uma energia amorosa. E desde o momento em que ele encontra com ele se doa pelo seu Ornalho, prestando. Ou seja, a importância daquele espírito, daquele filho de Deus, daquela essência divina criada pelo Pai que estava na frente dele. Então, Chico Xavier não fazia distinção entre as pessoas, porque para ele todo mundo era grande enquanto filho de Deus. Então, outra característica fundamental de Chico Xavier para que nós possamos desenvolver. Então, Chico praticamente não dormia, mas ele disse que naquelas 4 horas, aquelas 4 horas eram suficientes para ele se restabelecer, se reenergizar e continuar no dia seguinte o trabalho lindo e maravilhoso que ele fez. Então, Chico Xavier se doava. Interessante que a gente vê, e essa é uma característica primordial dele, os depoimentos, os documentários, a gente lê sobre, tem inclusive um documentário na Prime, na Amazon, de pessoas que conviveram com Chico Xavier na Casa Espírita, em Uberaba, e falam bastante sobre ele. Chico Xavier, por exemplo, tinha às vezes filas se formavam de pessoas querendo só cumprimentar Chico. E aí, às vezes, as pessoas que aproximavam dele, elas se ajoelhavam. Aí ele ajoelhava também. Tudo que a pessoa fazia, ele fazia. Aí, às vezes, a senhora se ajoelhava, beijava o pé dele, ele ajoelhava, beijava o pé dela. Alguém vinha, beijava a mão dele, ele beijava a mão da pessoa.
tudo que a pessoa fazia com ele fazia com a pessoa, demonstrando o nível de compreensão, humildade e amor profundo que ele sentia, especialmente de reconhecimento e não fazer distinção entre as pessoas, e não perceber as imperfeições como diminuidor de valor. Outra característica de Chico Xavier fundamental, ele não olhava para a imperfeição e aquela imperfeição definia aquela pessoa. Era suficiente para definir a característica daquela pessoa, ou seja, não ter valor. Ele olhava além. Ele não via a personalidade, ele não via o ego, as imperfeições, aquele de ruim, de bom que a pessoa tinha visto, mas ele se conectava com a essência, que é uma coisa que a espiritualidade pede para nós. É algo que a espiritualidade pede para que nós possamos ir além do rosto, e além do corpo físico, e além da personalidade, e além do ego do outro, e se conectar com a essência, entendendo que ali é um espírito imortal, uma essência divina, filho de Deus, criado à imagem e semelhança do Pai, que tem imperfeições, mas que um dia, se nessa encarnação ou em outra, se transformará. Chico Xavier sabia disso, por isso que tem vários relatos em relação a essa situação, quando pessoas falavam assim: Chico, na casa espírita, você viu que o fulano, que é riquíssimo, só deu uma moedinha na contribuição? E ele falava assim, ele deu uma contribuição? Que fantástico, ele nunca tinha dado. Ele nunca tinha dado nada. Você está me dizendo que ele contribuiu? Que lindo. Chico, você está vendo fulano, ele está ali no bar, está jogando sinuca, está bebendo o dia todo. Aí ele falou assim, fulano está bebendo no bar o dia todo. Nossa, que maravilha, porque em encarnações anteriores ele estava bem pior. Ele orou, que ótimo. Fico feliz com isso. Então, olha o olhar desse homem, o lado positivo. Ele tinha a capacidade de sempre extrair o melhor das pessoas, das coisas e das situações. Então, ele fazia aquilo que Jesus pediu para nós, que nós focássemos no bom, porque tem uma frase muito bonita dos orientais que ele diz, onde eu foco, expande. E às vezes a gente se relaciona com alguém, a gente só foca na imperfeição, porque é do nosso ego, faz parte, a gente tem um ego muito grande, a gente se fere com o outro, e aí a imperfeição dele fica muito grande, e a gente só vê a imperfeição, só que como os irmãos orientais falam, onde eu foco, expande. E Chico Xavier focava na essência do outro, na nossa essência, que via dentro de nós. E o seu Ornalho me relatou que eles passaram o dia inteiro com ele, lá em Uberaba, Chico Xavier. Ele, que era presidente da FEP, da Federação Espírita Piauiense, e o vice-presidente na FEP na época. E aí eles foram, viram todo o trabalho na Casa Espírita, ficaram maravilhados, porque era muito amor, gente. Era uma energia de amor constante, era uma amorosidade muito profunda. E Chico convidou os dois para ir até a casa dele. Então, assim, ele passou o dia todo trabalhando. No momento que ele tinha para dormir, ele ficou o tempo todo conversando com os dois. Fez café, queria saber como eram os trabalhos na FEP, queria saber da vida deles, extremamente interessado neles dois. Passaram a madrugada toda conversando, quando deu 5 horas da manhã, ele falou, agora eu preciso me arrumar, porque eu tenho que ir trabalhar. E ele era servidor público na época. Não dormiu para ficar com aqueles irmãos, porque ele sabia que era o único momento, era a única vez que ele encontraria com eles aqui na Terra. Isso é muito bonito, porque era um homem que se entregava 100%, se entregava plenamente a todo mundo. Então, essas características de Chico Xavier são muito importantes para que nós aprendamos a desenvolver o Evangelho. Chico Xavier conseguiu compreender, ele conseguiu entender que a posição dele aqui na Terra era de doador de amor, era de servidor amoroso, e mesmo assim tinha imperfeições, e é por isso que ele é tão especial. Não por não ter imperfeições, porque como a gente vive uma sociedade perfeccionista, a gente acha que o melhor é aquele que não tem imperfeição. Ótimo, porque eu não tenho nenhuma imperfeição, porque eu não faço nada de errado. Pelo contrário, meus amigos e minhas amigas, ter imperfeições, saber que elas existem
reconhecer essas imperfeições é o maior gesto de humildade que Chico Xavier deu para nós. Por isso que quando falavam e enalteciam ele, muitas vezes ele falava aquela frase que a gente conhece, que é clássica: não, eu não sou ninguém, não. Se tirar o frango, fica só o cisco. Aí a gente acha que Chico Xavier não tinha consciência das ações amorosas que ele fazia. Tinha, mas ele tinha mais ainda das imperfeições dele. Ele se conhecia tão bem, ele sabia que tinha ainda um longo caminho a percorrer para melhorar. Ele sabia que ainda tinha orgulho, que ainda tinha vaidade, que ainda tinha inveja. Todas essas imperfeições, essas emoções, pensamentos e sentimentos que todo mundo tem, ele sabia que ele tinha um caminho imenso a percorrer, que ele não era como Cristo, e Jesus perfeito já não tem mais essas imperfeições, porque ultrapassou tudo isso, se desenvolveu as virtudes, mas ele próprio não. Tem uma comparação que foi feita em relação a Chico Xavier, porque a gente sabe que João Batista, e agora a gente conversando aqui sobre o Domingo de Campos, né, que é um momento muito importante para o cristão, para nós cristãos. Então, João Batista veio como precursor, ele veio abrir os caminhos para Jesus, mas ele se colocou no lugar dele, de somente abrir os caminhos, e aí ele se diminuiu para que Jesus crescesse. Chico Xavier tinha esse lema com ele: eu estou aqui só para trazer essas informações, só para ser esse meio, para que Jesus cresça. Porque a doutrina espírita é isso, muitos não sabem, é o cristianismo redivivo, é o evangelho de Jesus puro e santificado voltando para o planeta Terra. E João Batista abriu os caminhos, Chico Xavier abriu os caminhos para que a doutrina espírita florescesse, não ele, para que Jesus crescesse e não ele. Então, é um ensinamento atrás do outro, porque Chico Xavier teve que trabalhar bastante a necessidade de se defender. A gente tem, por conta do orgulho, uma necessidade de se defender que é muito natural. Alguém vem, faz uma calúnia, faz uma crítica, nós ficamos com o orgulho muito ferido, aquilo machuca muito, uma calúnia, uma difamação, machuca profundamente na alma. E Chico Xavier passou por todos esses processos e ensinou a cada um de nós como lidar com eles, porque foi um dos mais caluniados, apesar de ser muito amado pelo povo, foi muito caluniado. Artigos, livros científicos eram escritos em relação a ele, dizendo que ele era um falso médium, que aquilo tudo ali não passava de mistificação, e ele conseguiu, utilizando os ensinamentos do Evangelho, utilizando os ensinamentos da doutrina espírita, entender que aquilo era mais uma oportunidade para ele desenvolver a humildade. Porque muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida realmente difíceis, desafiadoras, obstáculos grandes, sofrimentos imensos. O nosso olhar muitas vezes está voltado para o negativo, porque assim que a nossa sociedade ela foi construída e ela é construída para olhar para o negativo. E a gente não consegue ver aquilo como uma oportunidade de crescimento. E Chico Xavier ensinou para todos nós que todas as situações difíceis que ele passou foram oportunidades de crescimento, desenvolvimento da humildade. Para não se levar as coisas para o lado pessoal, para que a gente não leve as calúnias, difamações, os sofrimentos para o lado pessoal, mas para que a gente entenda que aquilo é um momento de aprendizado e desenvolvimento de mais uma virtude. Chico Xavier compreendeu isso profundamente, mostrou para cada um de nós a importância, principalmente, de acreditar na possibilidade de se colocar em prática o Evangelho de Jesus. Outra característica fundamental de Chico Xavier, a certeza de se colocar em prática o Evangelho de Jesus, dessa possibilidade, que é muitas vezes algo que perturba nós, espíritas ou não espíritas, cristãos do planeta Terra. Nós amamos o Evangelho, nós amamos a mensagem que lá está, mas nós muitas vezes achamos que é impossível de ser colocado em prática, que não é possível ser feito aquilo que foi colocado no Evangelho, nem se tentar, porque a informação que foi passada por
nós dentro das religiões, e elas são maravilhosas, nós é que somos imperfeitos, todas elas são maravilhosas. É de que nós precisávamos colocar em prática essas virtudes de uma hora para outra. E a doutrina espírita vem resgatar a ideia de exercitar as virtudes, a ideia de exercitar as características morais. Como qualquer exercício que a gente vai fazer na academia, aprender a andar de bicicleta, aprender a dirigir um carro, a gente não sabe fazer, precisa repetir, exercitar, repetir, treinar até aprender. Chico Xavier ensinou isso para cada um de nós. Como pegar essas virtudes e desenvolver, e acreditar nisso, principalmente, fundamentalmente, meus amigos e minhas amigas, porque nós precisamos acreditar na possibilidade de se colocar em prática as virtudes. Começando a entender, como diz Joana de Ângeles, que amar é um hábito, e nós precisamos nos habituar a desenvolver o amor. Utilizando essas características divinas de Chico Xavier, tão fundamentais, tão importantes para nós, porque ele vem falar da quantidade de tentações que ele passou, porque parece que um espírito dessa grandiosidade, dessa envergadura, tem uma vida retilínea, tem uma vida facilitada, mas é o contrário. As intempéries, dificuldades, obstáculos servem para desenvolver as virtudes que Chico Xavier, por exemplo, desenvolveu. E ele fala dos processos de tentação, processos obsessivos que ele sofria, de todos os tipos, tentando mexer na vaidade dele, para que ele se desvencilhasse do trabalho, da missão que ele tinha vindo cumprir. Também tentações sexuais, o orgulho, a inveja, o egoísmo. Então, ele sempre falava que precisou lutar bastante internamente em relação a isso, e recebia muito auxílio da espiritualidade, recebia muito auxílio do seu mentor, que era Emmanuel, mas que ele mesmo precisou enfrentar. Isso só mostra para nós que nós estamos no caminho. Ou seja, nós temos imperfeições, nós temos qualidades, essas imperfeições não vão morrer de uma hora para outra. Ninguém aprende a amar de uma hora para outra, mas a gente precisa começar. E essas características que a gente trouxe de Chico Xavier mostram para a gente um caminho, primeiro, da humildade, o reconhecimento das nossas próprias imperfeições. E Jesus fala isso no Sermão da Montanha. E Chico Xavier, que era um seguidor profundo de Cristo, do Evangelho, de Kardec, da doutrina espírita, vem falar humildade. Bem-aventurados os pobres em espírito. Foi a primeira bem-aventurança de Jesus. Por quê? Porque a humildade é a base de tudo. Sem humildade a gente não consegue desenvolver as outras virtudes. E esse homem extremamente humilde, extremamente simples, singelo, nos ensinou essa virtude tão fundamental para nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para finalizar essa live também bastante singela, que não tem como fazer uma homenagem em tão pouco tempo a Chico Xavier, que nós saibamos da vida dele, saibamos como foi a história dele, porque é algo muito bonito, muito interessante, que livros ele publicou, que livros ele escreveu, mas especialmente que nós olhemos para as características da personalidade de Chico Xavier, como que ele era, como ele agia, o que ele fazia, o que ele precisou fazer para se desenvolver tanto. Porque essas características são, sim, muito importantes para nós. Porque olhando para Chico Xavier, um ser humano como nós, cheio de imperfeições, como ele falava, conseguiu desenvolver muitas coisas, especialmente e principalmente porque olhava para si mesmo. Então, o autoconhecimento tão pedido pela espiritualidade é fundamental para nós. Eu preciso olhar para mim, para identificar em mim as minhas imperfeições e também as minhas qualidades, que a humildade é esse paradoxo. Ao mesmo tempo, eu sou pequena e perfeita, mas eu tenho qualidades, eu tenho talentos para trabalhar as imperfeições. Aí eu consigo me desenvolver. Aí eu consigo ter compaixão de mim mesma. Aí eu consigo ter misericórdia e entender, ok, eu ainda estou assim, o que eu posso fazer para melhorar? A partir do momento em que a gente se trata de uma forma mais amorosa, a gente olha para o nosso irmão de uma forma mais amorosa, menos dura, menos exigente, cobrando menos e olhando para ele da mesma forma que a gente está olhando para nós, como seres imperfeitos. Eu tenho essas imperfeições, ele tem as dele. O que eu posso fazer para auxiliar? Posso dar um sorriso? Posso dar um abraço?
posso não julgar, mesmo percebendo que ele ainda quer continuar naquele caminho, não julgar, já é uma forma de ajudar, porque a energia, a gente sabe, chega antes do que a palavra. Então, é fundamental que a gente observe isso. Como que eu estou me tratando, como que eu trato meu próximo. Chico Xavier sempre tratou com muita amorosidade, compreensão, muita compaixão. E sempre vendo do lado positivo das coisas. Tem aquela mensagem, aquela história conhecida de Jesus, que ele está com os apóstolos e tem um cachorro que está em decomposição. E aí Pedro olha e fala, faz um movimento, o cachorro está em decomposição. E ele fala, o que foi? Um mau cheiro muito grande. Jesus olha e diz, que dentes limpos. Ou seja, para que a gente possa olhar o divino, para que a gente possa olhar o lado amoroso das pessoas, das coisas, das circunstâncias, das situações que o nosso, porque, lembrando a frase que foi falada mais cedo, meu foco expande. A gente precisa sempre focar no amor, que o amor possa expandir. Então, para que a gente possa auxiliar o nosso irmão e aprender a servir como ele serviu maravilhosamente, a gente precisa começar a olhar com olhos de grandeza para todo mundo. E ir além, ultrapassar a personalidade, o ego, as imperfeições, as ações, e ver a potência daquele espírito. Conversando uma vez com um palestrante, Sebastião Camargo, do Mato Grosso, ele falou uma coisa muito bonita, trazendo informações de Emmanuel para mim. A caridade maior que a gente pode fazer por alguém é enxergar a grandeza daquele espírito, olhar para aquele espírito com olhos de grandeza, porque o olhando para cada um como grande, como alguém que tem muitas qualidades, só não sabe disso e só não está utilizando isso, por isso ainda está em erro, eu olho para essa pessoa com grandeza e ajudo essa pessoa a ver a própria grandeza. Foi isso que Chico Xavier fez com todos nós. Ele olhou para nós, para cada um de nós, com olhos de grandeza, vendo a nossa essência divina, vendo as qualidades antes de ver as imperfeições. E aí ele via do lado bom em tudo. E quem se aproximava dele se sentia muito amado, que era uma característica também muito bonita dele. Um lado amoroso, um lado maternal, que acolhia todo mundo e colocava debaixo do braço. Mas, já falei demais, que a gente possa inspirar nesse homem de luz que deixou como título aqui da palestra um rastro de luz na nossa vida, e ao invés de procurar o feio, as imperfeições, as dificuldades, a gente possa olhar o belo, possa procurar o amor, possa procurar as qualidades em cada um, começando conosco, começando a olhar dentro de nós e olhando para cada pessoa, porque olhando com olhares de grandeza do outro, ele vai se ver também grande e vai conseguir muitas vezes sair da situação que está. E é fundamental que a gente possa se auxiliar nesse planeta de dores. Né? Mas, muito obrigada por tudo, muito obrigada por estarem aqui conosco e por esse domingo tão bonito, e que Chico Xavier possa continuar inspirando as nossas vidas. Mas antes da gente terminar, só gostaria de convidar todo mundo para mais uma prece, a nossa prece final, que nesse momento a gente possa se concentrar profundamente, porque a nossa mente, ela fica muito perturbada às vezes, e às vezes a gente está num lugar, mas a nossa mente está em outro. Então, nesse momento, a gente possa se concentrar, fechar os olhos somente para que a gente possa se concentrar, para que se sentir melhor assim, para que nesse momento possamos nos conectar ao Mestre Jesus, aos benfeitores antigos, que estão aqui conosco nessa manhã de hoje, e agradecer imensamente essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, aprendendo um pouco mais com esse homem tão amoroso que passou por nossas vidas, deixou um legado tão importante para todos nós. Mestre Jesus, benfeitores amigos, nos auxilie para que nesse momento possamos abrir a nossa mente e o nosso coração a todos esses fluidos de amor que estão caindo sobre nós. Possamos sentir essas energias amorosas envolvendo o nosso corpo físico, os nossos corpos espirituais, disciplinando por inteiro, nos trazendo bem-estar e paz. Estejam conosco na nossa caminhada, para que possamos enfrentar os desafios, os obstáculos, sempre com bom ânimo, enxergando o melhor
desejando sempre o melhor para nós e para todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. Permaneçam conosco, nos amparando, nos auxiliando, que precisamos muito desse auxílio, desse amor. Nesse momento, pedimos a permissão para dar por encerrada essa atividade de amor de hoje. E assim. Muito obrigada, meus amigos, minhas amigas. Um excelente domingo a todos vocês e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.